A porta do hospital se abriu. Ela entrou de salto firme, terno azul marinho, postura de quem manda parar tudo com um olhar. O saguão inteiro ficou em silêncio. Os funcionários reconheceram o uniforme, mas ninguém reconheceu o rosto, exceto um homem, o diretor do hospital, o mesmo que 7 anos antes expulsou Odete na chuva fria, dizendo que pobre que queria tratamento de rico devia ter pensado antes. Agora, ela era a nova dona de tudo. Ele, o primeiro nome na lista de demissões. Mas para entender como uma costureira doente, sem plano de saúde, se tornou proprietária do hospital que a humilhou. Você vai precisar voltar 7 anos no tempo. Odete tinha 47 anos quando tudo começou. Viúva há 5, mãe de 3 filhos. O mais velho, Lucas, tinha 23 anos e trabalhava como auxiliar administrativo numa loja de materiais de construção. O do meio, Marcos, tinha 20 e fazia faculdade de contabilidade à noite enquanto trabalhava de dia num supermercado. A caçula, Helena, tinha 17 e ainda estava no último ano do ensino médio. Os 3 eram a razão de Odete acordar todo dia, a razão de não desistir, a razão de continuar costurando mesmo quando as dores nas costas pareciam insuportáveis. O marido, João Carlos, morreu num acidente de moto voltando do trabalho. Uma quarta-feira de agosto, 7 da noite, estava chovendo fino. Um caminhão de entregas avançou o sinal vermelho na avenida principal e acertou a moto em cheio. Morte instantânea. João Carlos não teve tempo de desviar, não teve tempo de frear, não teve tempo de nada. O seguro de vida que ele prometia fazer há anos nunca foi feito. Sempre adiava. Primeiro iam trocar a geladeira, depois iam reformar o banheiro, depois iam ver isso. Sempre depois. A indenização do motorista do caminhão virou processo judicial. O advogado disse que podia demorar 10, 15 anos. Até hoje, 7 anos depois, nada tinha saído. Odete ficou com uma casa alugada de 2 quartos pequenos, 3 filhos para criar e uma máquina de costura industrial Singer, que João Carlos tinha comprado 2 anos antes, em 12 parcelas no carnê. Era tudo que ela tinha, e foi o que a salvou. O que ela não sabia ainda era que aquela máquina de costura velha seria o começo de um império. A primeira semana foi a pior. Não conseguia levantar da cama, não conseguia comer, não conseguia falar. Os filhos se revezavam para cuidar dela. Lucas faltou 1 semana no trabalho. Marcos adiou provas da faculdade. Helena fazia comida, lavava roupa, mantinha a casa funcionando. Na segunda semana, Odete levantou. Não porque estava melhor, mas porque precisava. O aluguel ia vencer em 15 dias. A conta de luz estava atrasada. Não tinha comida para a semana seguinte. Sentou na máquina de costura pela primeira vez desde o acidente. Ligou. O barulho familiar preencheu o silêncio da casa e ela começou a trabalhar. Costurava para as vizinhas primeiro, bainhas de calça, ajustes de vestido, consertos de roupa rasgada. Cobrava barato porque precisava de qualquer dinheiro. 5 reais por uma bainha, 10 por um ajuste, 20 por um conserto mais complexo. Trabalhava das 6 da manhã até meia-noite. Parava apenas para fazer comida rápida e tomar banho. Dormia 4 horas por noite, às vezes 3. O corpo reclamava, as costas doíam, os olhos ardiam, mas não podia parar. Depois de 1 ano, tinha clientela fixa. Vizinhas que indicavam para amigas, amigas que indicavam para parentes. Boca a boca, funcionando devagar, mas funcionando. Cada cliente era um tijolo numa construção que só ela conseguia ver. Depois de 2 anos, começou a fazer uniformes escolares. Uma escola do bairro precisava de alguém para costurar 100 uniformes. O fornecedor habitual tinha falido. Odete se ofereceu, cobrou menos que a concorrência e entregou antes do prazo. A qualidade era boa e a escola pediu mais.
Depois de 3 anos, fornecia uniformes para 2 escolas, quase 1.000 peças por semestre. Precisou contratar uma ajudante, uma vizinha que também precisava de dinheiro. Pagava por peça costurada porque não tinha dinheiro para salário fixo. Nunca ficou rica, nunca sobrou dinheiro no final do mês. Às vezes faltava, às vezes precisava escolher qual conta pagar e qual deixar atrasar. Mas pagava o aluguel na maioria dos meses, colocava comida na mesa todos os dias, mantinha os filhos na escola. Era o suficiente. Tinha que ser. O corpo foi cobrando o preço. Aos 45 anos, começaram as dores no abdômen do lado direito. Fracas no início, como uma pontada ocasional. Depois mais fortes, como uma pressão constante. Depois permanentes, como algo crescendo dentro dela. Odete ignorou. Não tinha tempo para ir ao médico, não tinha dinheiro para exames caros, não tinha plano de saúde porque nunca sobrou dinheiro para pagar mensalidade. Achava que era estresse, digestão ruim, problema de postura por ficar curvada na máquina o dia inteiro. Achava que ia passar. Tomava remédio para dor comprado na farmácia sem receita. Dipirona, ibuprofeno, o que estivesse em promoção. Às vezes funcionava por algumas horas, depois a dor voltava. Não passou, só piorou. Aos 47 anos, a dor ficou insuportável. Uma terça-feira de manhã, estava costurando um lote de camisetas quando sentiu a pontada mais forte que já tinha sentido. A visão escureceu, as mãos soltaram o tecido e ela desmaiou em cima da máquina. Helena a encontrou meia hora depois, voltando da padaria com o pão do café. Viu a mãe desacordada, a cabeça tombada sobre a mesa, o tecido manchado de suor. Gritou, chamou os vizinhos e ligou para o SAMU. A ambulância demorou 40 minutos para chegar. 40 minutos que Helena passou segurando a mão da mãe, rezando baixinho, prometendo que tudo ia ficar bem. Levaram para o pronto-socorro público mais próximo. Hospital lotado, macas no corredor, pacientes esperando horas para atendimento. Odete ficou 18 horas no corredor antes de conseguir um leito. Os exames começaram no dia seguinte: sangue, ultrassom, tomografia. Cada resultado demorando dias para sair. O diagnóstico veio 3 dias depois. O médico chamou Odete para uma sala reservada, pediu para ela sentar e perguntou se tinha alguém da família junto. Helena estava na porta e entrou. Tumor no ovário, tamanho de uma laranja grande, provavelmente maligno, mas precisava de biópsia para confirmar. Precisava de cirurgia urgente, quanto antes melhor. Cada semana aumentava o risco de metástase. Odete ouviu em silêncio enquanto Helena chorou. O médico explicou as opções. O hospital público podia fazer a cirurgia. Tinha equipamento, tinha médicos, tinha capacidade, mas tinha fila. 8 meses de espera, às vezes mais. Muita gente precisando, poucos recursos. O médico foi honesto. Disse que ela provavelmente não tinha 8 meses, que o tumor parecia agressivo, que cada mês de espera reduzia significativamente as chances de sobrevivência. Odete ouviu tudo em silêncio, sem saber ainda que esse diagnóstico seria o primeiro passo para uma transformação que ninguém poderia imaginar. A alternativa era hospital particular. O São Lucas era o melhor da região para esse tipo de cirurgia. Equipamentos de última geração, médicos especializados. A cirurgia podia ser agendada para 2 semanas. O problema era o preço. R$52 mil só pela cirurgia. Mais internação de 3 dias no mínimo, 12 mil. Mais medicamentos pós-operatórios, 8 mil. Mais acompanhamento médico por 6 meses, 6 mil. Total estimado, R$78 mil, sem contar imprevistos. Odete não tinha nem R$1.000 na conta. Tinha R$643, dinheiro guardado para pagar o aluguel que vencia em 10 dias. Mas tinha uma cunhada rica.
E era com essa cunhada que começaria uma série de eventos que terminariam com Odete, dona do hospital que a expulsou. Neuza era esposa do irmão mais velho de Odete, Roberto. Roberto morreu de infarto fulminante 3 anos antes, no escritório da empresa de contabilidade onde trabalhava há 20 anos. 52 anos, nunca tinha tido problema cardíaco aparente. Morreu sem aviso. Roberto e Neuza não tiveram filhos. Tentaram por anos, fizeram tratamento, não deu certo. Acabaram desistindo e vivendo bem só os dois. Quando Roberto morreu, Neuza ficou com tudo. O apartamento de 120 metros quadrados, num bairro de classe média alta, o carro último modelo, as economias de 30 anos de trabalho, os investimentos em fundos e ações. Segundo estimativas da família, Neuza tinha pelo menos 1,5 milhão em patrimônio líquido. Vivia sozinha, não trabalhava, viajava 2 vezes por ano para a Europa. Não tinha necessidade de nada. As duas nunca foram próximas. Neuza sempre foi diferente da família de Odete. Usava roupas de grife, frequentava salão de beleza toda semana, achava a família do marido simples demais. Gente de bairro, como ela dizia quando pensava que ninguém ouvia. Odete não gostava de Neuza. Achava ela snob, fria, sem empatia. Mal se falavam em aniversários, um abraço protocolar, um presente genérico, conversa mínima. Mas agora era questão de vida ou morte, literalmente. Odete engoliu o orgulho, pegou o telefone e discou o número da cunhada, o coração batendo mais forte que a dor no abdômen. Neuza atendeu no 3º toque, a voz fria como sempre. Odete explicou a situação, tentou ser objetiva. Tinha um tumor. Precisava de cirurgia urgente, o SUS tinha fila de 8 meses, não tinha esse tempo. O hospital particular custava 78 mil, não tinha o dinheiro. Pediu emprestado. Disse que pagaria de volta, mesmo que levasse anos, mesmo que tivesse que trabalhar até os 80. Disse que assinaria documento, que daria a casa como garantia, qualquer coisa. Neuza ouviu em silêncio. Quando Odete terminou, disse apenas uma frase. Vou pensar. E desligou. 2 dias se passaram. 3, 4. Nenhuma resposta. Odete ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem sem resposta. Ligou na casa da cunhada. Ninguém atendeu. A esperança foi morrendo devagar. No 5º dia, Odete decidiu ir pessoalmente ao Hospital São Lucas. Talvez conseguisse negociar. Talvez aceitassem parcelamento, talvez houvesse algum programa social que pudesse ajudar. Era a última cartada. Se não funcionasse, não sabia o que faria. Acordou às 5 da manhã. Não conseguia dormir mesmo. Tomou banho e escolheu a melhor roupa que tinha, um vestido azul marinho que usava para ocasiões especiais. Simples, mas limpo. Digno. Passou maquiagem leve, escondeu as olheiras, arrumou o cabelo. Queria parecer respeitável, queria que olhassem para ela como pessoa, não como problema. Pegou o ônibus das 6h30, 40 minutos de viagem. Sentou perto da janela e ficou olhando a cidade passar enquanto ensaiava mentalmente o que ia dizer. Chegou ao hospital às 7h20, mas a recepção só abria às 8h. Ficou esperando na calçada. 1h40 de pé, sozinha, sob o sol que começava a esquentar. Às 8h em ponto, as portas se abriram. Odete foi a primeira a entrar. O saguão era impressionante. Piso de mármore claro, paredes brancas imaculadas, quadros caros nas paredes, ar-condicionado gelado, cheiro de desinfetante caro misturado com perfume de flores frescas. Na recepção, 3 atendentes, 2 ocupadas com outros pacientes, uma livre. Odete se aproximou, disse bom dia e explicou que precisava de informações sobre custos de cirurgia. A atendente, uma jovem de cabelo escuro e sorriso profissional, pediu que pegasse senha e aguardasse. Havia uma fila. 15 pessoas antes dela. Famílias inteiras, idosos sozinhos, um homem de terno, uma mulher grávida. Gente de todo tipo.
Odete sentou numa das poltronas da espera. Eram confortáveis, couro sintético, almofadas macias, muito diferente das cadeiras de plástico do hospital público. Às 9h30, sua senha foi chamada. A recepcionista que a atendeu era diferente. Uma mulher de 30 e poucos anos, cabelo loiro platinado, unhas vermelhas longas, maquiagem pesada, perfume forte. Olhou para Odete de cima a baixo antes de perguntar o que queria. Aquele olhar dizia tudo, avaliando as roupas, os sapatos, a bolsa, calculando se valia a pena perder tempo. Odete ignorou. Estava acostumada. Explicou a situação. Tinha um tumor no ovário. Precisava de cirurgia urgente. Queria saber as opções de pagamento. A recepcionista digitou algo no computador e perguntou o nome do médico que a encaminhou. Odete disse. A recepcionista verificou os dados. Depois perguntou se tinha plano de saúde. Odete disse que não. A recepcionista ergueu uma sobrancelha e perguntou se tinha cartão de crédito com limite alto. Odete disse que não. Explicou que era costureira, que trabalhava por conta própria, que não tinha renda fixa suficiente para cartão de crédito. A recepcionista suspirou alto, teatralmente. Disse que então não havia muito o que fazer. O hospital não oferecia financiamento próprio. O pagamento era à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Sem exceções. Era política da instituição. Odete pediu para falar com alguém responsável, para explicar melhor a situação, para ver se havia alguma alternativa que a recepcionista não conhecesse. A recepcionista fez cara de desagrado. Disse que todos os responsáveis estavam ocupados, que as regras eram claras, que não adiantava insistir. Odete insistiu. Disse que era questão de vida ou morte, que o médico tinha dado prazo de semanas, que não tinha para onde ir, que imploraria de joelhos se fosse preciso. A recepcionista olhou ao redor, viu que outras pessoas na fila estavam observando. A situação estava chamando atenção, não queria confusão. Levantou o telefone, ligou para alguém, falou baixo e desligou. Disse que a enfermeira-chefe viria falar com ela. A enfermeira chegou 5 minutos depois. Uma mulher de 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, uniforme impecável, expressão dura. Odete explicou tudo de novo. O tumor, a urgência, a falta de recursos, a disposição de negociar qualquer coisa. A enfermeira ouviu em silêncio. Quando Odete terminou, disse que entendia, que era uma situação difícil, mas que não tinha autonomia para decidir nada. Ia chamar o coordenador administrativo. O coordenador chegou 10 minutos depois. Um homem de 40 e poucos anos, terno barato, óculos de grau, calculadora na mão. Odete explicou pela 3ª vez. O coordenador fez contas. Disse que a cirurgia custava 52 mil. Mais internação de 3 dias mínimo, 12 mil. Mais medicamentos, 8 mil. Mais acompanhamento pós-operatório, 6 mil. Total mínimo, 78 mil reais. Disse que podia parcelar em 6 vezes no cartão de crédito, 13 mil por mês, se ela tivesse cartão. Odete não tinha. O coordenador disse que sentia muito, que as regras eram essas, que não podia fazer nada. Odete implorou. Disse que podia trabalhar para pagar, que costurava, que podia fazer uniformes, que podia prestar serviço, qualquer coisa. O coordenador balançou a cabeça. Disse que não era assim que funcionava, que o hospital não era caridade, que tinha contas para pagar. Disse que ia chamar o diretor administrativo para encerrar a questão de uma vez. 15 minutos depois, Dr. Orlando Mendes chegou. A presença dele mudou o ambiente. As pessoas ao redor notaram. Funcionários se endireitaram. Vozes baixaram. Era claramente alguém importante. Terno preto de corte italiano, gravata vermelha de seda, sapatos brilhando, pasta de couro debaixo do braço, relógio de ouro no pulso. Caminhava como se o hospital inteiro fosse extensão do corpo dele. Parou na frente de Odete e olhou para ela por 3 segundos completos, sem falar.
avaliando, julgando, decidindo. Depois perguntou qual era o problema. A voz suave, educada, controlada. Odete explicou de novo pela quarta vez. O tumor, a urgência, a falta de opções, o SUS com fila de 8 meses, o médico dizendo que ela não tinha esse tempo. Orlando ouviu em silêncio, os olhos fixos nela, sem expressão, sem emoção visível. Quando ela terminou, ele sorriu. Um sorriso que não tinha nada de gentil, um sorriso que ela aprenderia a odiar. Diz que entendia a situação, que era lamentável, que o hospital genuinamente gostaria de ajudar todo mundo que aparecia com histórias tristes. Pausa calculada, deixou o silêncio se estender. Mas, disse ele, hospital não era caridade. Hospital era empresa. Empresa tinha custos, funcionários para pagar, equipamentos para manter, energia elétrica, água, impostos, contas que não paravam de chegar. Se ele abrisse exceção para todo mundo que aparecia com história triste, disse ele, o hospital fecharia em 6 meses. E aí ninguém seria atendido, nem os que podiam pagar. Quem não podia pagar, disse ele, tinha o SUS. Era para isso que existia, Sistema Único de Saúde, universal, gratuito, para gente como ela. Odete sentiu o rosto queimar, as lágrimas querendo vir, a raiva crescendo no peito. Explicou que o SUS tinha fila de 8 meses, que o médico disse explicitamente que ela não tinha esse tempo, que o tumor estava crescendo, que cada semana diminuía as chances, que era literalmente questão de vida ou morte. Orlando balançou a cabeça com falsa compaixão, a expressão de quem ouve problemas alheios sem se importar. Disse que era triste, que era uma pena, mas que não podia abrir exceção. Se abrisse para ela, teria que abrir para todos, e aí o hospital viraria pronto-socorro de bairro. Sugeriu alternativas. Conseguir o dinheiro emprestado com parentes, vender alguma coisa de valor que tivesse em casa, fazer uma vaquinha na internet, pedir nas redes sociais. Diz que hoje em dia as pessoas faziam isso e às vezes funcionava. Disse isso olhando para as roupas simples dela, para os sapatos gastos, para a bolsa velha, como se fosse óbvio que ela não tinha nada de valor para vender. Odete sentiu as lágrimas vindo, mordeu o lábio, apertou as mãos. Não ia chorar na frente dele, não ia dar esse gosto, não ia confirmar a imagem de coitada que ele claramente tinha feito. Respirou fundo, disse que ia tentar, agradeceu pelo tempo e virou para ir embora. E foi quando Orlando disse a frase que ela nunca esqueceria. A frase que a marcaria para sempre, a frase que alimentaria anos de raiva e determinação. A frase que 7 anos depois ele imploraria para que Odete esquecesse. Disse que era uma pena, que ela parecia ser uma boa pessoa, uma trabalhadora honesta, do tipo que faz o país funcionar. Pausa. Mas disse que gente pobre que queria tratamento de rico deveria ter pensado nisso antes. Deveria ter economizado quando era jovem. Deveria ter feito plano de saúde quando tinha condições. Deveria ter se preparado para emergências. Disse que o problema dela não era falta de hospital. Era falta de planejamento, falta de previsão, falta de responsabilidade com o próprio futuro. Disse que cada um colhia o que plantava. As palavras atingiram Odete como um tapa, mais forte que qualquer insulto direto, mais cruel que qualquer ofensa óbvia. Ela parou no meio do caminho e virou devagar. Olhou nos olhos dele. Por um segundo, pensou em responder. Em gritar que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha criado 3 filhos sozinha, que tinha noites sem dormir costurando para botar comida na mesa, que nunca tinha pedido nada a ninguém, que merecia ser tratada como ser humano. Mas olhou ao redor, viu as pessoas observando, funcionários, pacientes, acompanhantes, todos olhando, esperando para ver o que ela faria. Viu a recepcionista de cabelo loiro com um sorriso no canto da boca. Viu a enfermeira-chefe de braços cruzados. Viu o coordenador desviando o olhar. Ninguém ia defender ela. Ninguém ia dizer nada. Ela era invisível, sem valor, sem importância.
E se você já se sentiu assim, se já foi tratada como se não existisse, como se sua vida não valesse o esforço de quem tinha poder para ajudar, deixa um like nesse vídeo agora. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que está achando dessa história. Porque o que Odete fez depois dessa humilhação vai provar que o destino de algumas pessoas não é permanecer invisível, é voltar como dona de tudo. Não adiantaria gritar, não faria diferença. Pessoas como Orlando nunca mudavam, nunca enxergavam, nunca entendiam. Mas ele estava prestes a aprender uma lição que jamais esqueceria. Ela apenas olhou. Gravou cada detalhe do rosto dele, o sorriso presunçoso, os dentes brancos demais, o terno caro, o relógio de ouro, os olhos frios. Não disse uma palavra. Virou as costas e caminhou até a porta de saída. Na saída, ainda ouviu a recepcionista comentando com a colega do lado. Baixinho, mas claramente audível, de propósito audível. Mais uma indigente tentando tratamento de graça. Acha que hospital particular é igual pronto-socorro de bairro. Vem com roupa de pobre e quer cirurgia de 50 mil. Outra funcionária riu. Um riso baixo, cruel. Odete continuou andando. Não olhou para trás, não respondeu. Empurrou a porta de vidro e saiu. Do lado de fora, o céu estava escurecendo. Nuvens pesadas se acumulando, o ar úmido anunciava chuva. E a chuva veio. Primeiro fina, depois mais forte, depois torrencial. Odete não tinha guarda-chuva, não tinha dinheiro para táxi. O ponto de ônibus era a 4 quarteirões de distância. Começou a caminhar. Devagar no início, depois mais rápido. O vestido azul marinho encharcando, os sapatos baratos enchendo de água a cada passo. O cabelo arrumado se desmanchando, a maquiagem escorrendo. A receita médica no bolso ficando molhada, as letras borrando, o papel se desintegrando. Chorou apenas quando chegou ao ponto de ônibus. Sozinha, encharcada, invisível para todos que passavam, com um tumor crescendo dentro dela e nenhuma opção visível além de esperar pela morte. 3 dias depois, Neuza ligou. Não ia emprestar o dinheiro. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, que o apartamento precisava de reforma urgente, que os investimentos não estavam rendendo como esperado, que tinha despesas médicas próprias, que sentia muito, muito mesmo, mas não tinha como ajudar naquele momento. A voz era a mesma de sempre, fria, distante, sem emoção verdadeira enquanto dava desculpas esfarrapadas para uma cunhada que estava morrendo. Odete agradeceu com voz mecânica, desligou o telefone e ficou parada no meio da sala por 5 minutos sem se mexer. Os filhos perguntaram o que tinha acontecido. Ela disse que Neuza não podia ajudar. Não disse mais nada. Não tinha forças para explicar as mentiras, não tinha energia para sentir raiva. Naquela noite, fez algo que não fazia há anos. Ajoelhou-se ao lado da cama, juntou as mãos, fechou os olhos e rezou. Não sabia mais para quem rezava. Tinha perdido a fé quando o marido morreu, tinha achado que Deus a tinha abandonado. Mas agora, sem nenhuma opção humana, voltou a pedir ajuda divina. Pediu um milagre, qualquer coisa que mudasse a situação, qualquer sinal de que não ia morrer deixando 3 filhos órfãos, qualquer esperança. Rezou por 1 hora, chorou por mais 1 e dormiu exausta em cima da cama ainda vestida. O milagre veio 2 semanas depois, mas não da forma que ela esperava, nem da forma que qualquer pessoa poderia imaginar. Neuza morreu. Ataque cardíaco fulminante. Morreu sozinha no apartamento de 120 metros quadrados, cercada de móveis caros e objetos de decoração importados. Tinha jantado sozinha na noite anterior, assistido televisão sozinha, dormido sozinha. Acordou no meio da noite com dor no peito. Tentou ligar para a emergência, não conseguiu. O telefone caiu das mãos e ela morreu no chão do quarto, a 2 metros da cama, king size, com lençóis de algodão egípcio.
A empregada encontrou 3 dias depois. Segunda-feira de manhã, quando foi fazer a faxina semanal. Sentiu o cheiro antes de abrir a porta. Gritou, chamou o porteiro e ligou para a polícia. Odete soube pelo irmão mais novo, que ainda mantinha contato distante com a cunhada. Ligou para dar a notícia e disse que estava bom que avisasse os parentes. A primeira reação de Odete foi choque, não tristeza, não alívio. Choque puro. A mulher que tinha negado ajuda 2 semanas antes agora estava morta. A ironia era pesada demais para processar. A segunda reação veio horas depois. Uma pergunta que não queria fazer, mas não conseguia evitar. E a herança? Neuza não tinha filhos, não tinha irmãos vivos, os pais tinham morrido há anos, não tinha ninguém de sangue. O marido, Roberto, era irmão de Odete. Tecnicamente, pelo Código Civil, os bens iriam para a família dele, para Odete e os outros irmãos. Mas Neuza tinha deixado testamento, feito 2 anos antes, registrado em cartório, perfeitamente legal. E o testamento dizia algo surpreendente. Deixava tudo para Odete. Não para a família em geral, não dividido entre os irmãos. Tudo para Odete especificamente. O advogado que cuidou do inventário explicou depois. Neuza tinha escrito uma carta junto com o testamento. Dizia que Roberto sempre falava bem de Odete, que a considerava a mais batalhadora da família, que respeitava como ela tinha criado os filhos sozinha depois de viúva. Dizia também que não queria que o dinheiro fosse para os outros irmãos, que ela considerava aproveitadores. Queria que fosse para alguém que realmente precisava e usaria bem. A ironia era cruel. A mesma mulher que negou 78 mil reais para salvar a vida da cunhada, deixou mais de 1 milhão para ela no testamento. Talvez tivesse planejado ajudar depois que o problema passasse. Talvez achasse que a questão do hospital não era tão urgente. Talvez simplesmente não quisesse ser chantageada emocionalmente. Ninguém nunca saberia. Neuza morreu sem explicar. O inventário foi rápido. Não havia outros herdeiros contestando. O testamento era claro. Em 45 dias, Odete recebeu oficialmente o patrimônio. O apartamento foi avaliado em 750 mil reais. Os investimentos somavam 230 mil em aplicações diversas. O carro, um SUV do ano anterior, valia 80 mil. Havia ainda joias, quadros, móveis de valor. Total líquido após impostos e taxas, aproximadamente 1.100.000 reais. Odete passou 1 semana sem conseguir processar a informação. Ficava olhando para os números na conta bancária sem acreditar que eram reais. Tinha passado 5 anos trabalhando até meia-noite para juntar 600 reais. Agora tinha mais de 1 milhão. A diferença era grande demais para fazer sentido. Mas o tumor não esperava ela processar nada. A dor continuava, o tempo continuava correndo. 6 dias depois de receber a transferência final do inventário, Odete marcou a cirurgia. Não no Hospital São Lucas, em outro hospital particular. Um que não a tinha humilhado, um onde ninguém sabia sua história. A cirurgia custou 61 mil reais no total, menos que o São Lucas cobrava. Odete pagou à vista sem pestanejar. O procedimento durou 4 horas. O cirurgião era um homem de 50 e tantos anos, especialista em oncologia ginecológica. Competente, experiente, sem nenhum ar de arrogância. Quando Odete acordou da anestesia, o médico estava ao lado da cama. Disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, que o tumor foi removido inteiro, que não tinha espalhado para outros órgãos. O prognóstico era excelente. Odete chorou, de alívio, de gratidão, de exaustão acumulada de meses de medo. Os filhos estavam na sala de espera, Lucas, Marcos e Helena. Os 3 tinham faltado ao trabalho e à faculdade para estar lá. Os 3 choraram junto com a mãe quando souberam o resultado. A recuperação levou 3 meses. Odete ficou de repouso absoluto nas primeiras semanas. Depois começou a caminhar devagar. Depois a fazer exercícios leves, depois
a voltar à vida normal. Normal, uma palavra estranha agora que tinha R$ 1 milhão na conta. Nas semanas de recuperação, deitada no sofá da casa alugada, Odete teve muito tempo para pensar. Tinha mais dinheiro do que jamais imaginou ter, mais do que precisava para viver o resto da vida modestamente. Podia parar de trabalhar, podia vender a máquina de costura, podia comprar um apartamento próprio, podia viajar, podia curtir os filhos, esperar os netos, aproveitar a velhice tranquila que nunca teve. Mas toda vez que fechava os olhos via uma coisa: o rosto do Dr. Orlando, o sorriso presunçoso, os olhos frios. A frase sobre gente pobre que deveria ter pensado antes, e a raiva não deixava descansar. Ela decidiu que ia fazer algo. Não sabia ainda o quê, mas ia fazer. A ideia veio 3 meses depois da cirurgia. Odete estava visitando uma amiga no hospital onde tinha operado. A amiga era enfermeira, estava de plantão. Durante a visita, comentou sobre os uniformes novos que tinham chegado. Diz que eram de uma empresa pequena do interior, que a qualidade era boa, o preço justo, a entrega rápida. Diz que era difícil encontrar fornecedor assim. A maioria atrasava, entregava mercadoria errada, não cumpria prazo. Odete perguntou mais. A amiga mostrou a etiqueta, disse o nome da empresa, disse que estavam crescendo rápido, fornecendo para vários hospitais da região. Naquela noite, Odete não dormiu. Ficou pesquisando e descobriu que o mercado de uniformes hospitalares movimentava bilhões por ano, que era dominado por poucas empresas grandes, que havia espaço para novos competidores com preço competitivo e qualidade. Ela sabia costurar, sabia administrar pequeno negócio, tinha capital para investir. Mais que tudo, ela conhecia hospitais. Tinha passado meses como paciente, tinha observado os uniformes, tinha notado quais eram confortáveis, quais eram mal feitos, quais precisavam de ajustes constantes, sabia exatamente o que funcionava e o que não funcionava. A decisão foi tomada em uma semana. Vendeu o apartamento de Neuza, R$ 720 mil após taxas e impostos. Comprou um galpão pequeno na zona industrial por 180 mil. Reformou por 40 mil, contratou 5 costureiras experientes, comprou máquinas industriais de qualidade e registrou a empresa. Chamou de Odete Uniformes Médicos. O primeiro ano foi o mais difícil da vida dela. Pior que criar 3 filhos sozinha, pior que trabalhar até meia-noite na máquina de costura, pior que descobrir um tumor no ovário. Poucos clientes no início, um hospital pequeno no interior que precisava de uniformes para 20 enfermeiras, uma clínica de bairro que queria jalecos para 5 médicos. Valores pequenos, margens apertadas. Odete acordava às 5 da manhã e ia para o galpão. Supervisionava a produção, verificava cada peça antes de embalar e entregava pessoalmente quando o cliente era perto. Voltava para casa às 11 da noite. Os filhos reclamavam que não haviam mais, que ela trabalhava demais, que devia descansar. Ela não podia explicar direito. Não era sobre dinheiro, era sobre algo maior, algo que queimava dentro dela desde aquele dia no hospital. No segundo ano, as coisas começaram a mudar. Odete fechou contrato com 3 hospitais pequenos, um em São Paulo, um no Rio, um em Minas. Cada um pediu exclusividade para a região. Ela negociou e conseguiu condições favoráveis. O segredo era simples: qualidade consistente, prazo cumprido, preço justo e atendimento pessoal. Odete ligava para cada cliente uma semana depois da entrega. Perguntava se estava tudo certo, se precisava de ajuste, se tinha alguma reclamação. Ninguém fazia isso. Os fornecedores grandes tratavam hospitais pequenos como números, perdiam clientes sem nem perceber. No terceiro ano, já eram 10 hospitais. No quarto, começou a fornecer para clínicas particulares, consultórios e laboratórios. Qualquer lugar que precisasse de uniforme médico. Contratou mais costureiras, comprou mais máquinas, ampliou o galpão,
começou a fazer uniformes personalizados com logo bordado. No 5º ano, a empresa tinha 42 funcionários e fornecia para 38 hospitais em 4 estados. Faturamento anual de 6,5 milhões, lucro líquido de 800 mil. Odete agora tinha escritório próprio, secretária, carro empresarial. Os 3 filhos trabalhavam com ela. O mais velho era gerente comercial. O do meio cuidava da logística. A caçula fazia marketing. Era mais do que ela jamais sonhou. Mais do que a herança da cunhada poderia ter proporcionado se simplesmente aplicasse o dinheiro. Mas não era o suficiente. Toda vez que fechava os olhos, ainda via o rosto do Dr. Orlando. Ainda ouvia a frase sobre gente pobre que deveria ter pensado antes. Ainda sentia a chuva caindo enquanto era expulsa. No 6º ano, Odete descobriu algo que mudou tudo. A empresa dela fornecia uniformes para o Hospital São Lucas há 4 anos. Fornecia, mas Odete nunca visitou. Delegava para o filho mais velho, não queria voltar àquele lugar. Não estava pronta, mas os funcionários que entregavam os uniformes contavam histórias. Histórias que Odete ouvia sem querer. Histórias que a faziam lembrar de tudo. Pacientes sendo expulsos por não conseguir pagar. Famílias humilhadas na recepção. A mesma política de sempre. A mesma crueldade disfarçada de protocolo. E o diretor era o mesmo. Dr. Orlando Mendes, 30 anos de hospital, sobrevivente de todas as crises, intocável, até que deixou de ser. O Hospital São Lucas estava com problemas financeiros graves. A rede tinha 3 unidades e todas estavam no vermelho. Dívidas acumulando, processos trabalhistas, fornecedores cobrando na justiça, contratos perdidos para concorrentes. E estavam procurando comprador. A oportunidade não apareceu num site de notícias, apareceu no departamento financeiro de Odete. Numa sexta-feira à tarde, o filho do meio, Marcos, entrou na sala dela com uma planilha. Mãe, o Hospital São Lucas atrasou o pagamento de novo. 4ª vez seguida, a dívida acumulada já passa de 200 mil. Odete pegou o papel e olhou os números. Qualquer outro fornecedor cortaria o crédito, pararia de entregar. Mas Odete viu outra coisa. Ela pediu os relatórios de entrega das últimas semanas, motoristas relatando falta de material na doca, enfermeiras reclamando de salários atrasados, fornecedores de luvas e seringas entrando com processos na justiça. O gigante estava sangrando. Odete não contratou consultoria, ela fez a própria auditoria. Ligou para contatos que tinha em outros hospitais, conversou com ex-funcionários demitidos do São Lucas, montou o quebra-cabeça peça por peça na mesa de jantar de casa. A dívida do hospital era de 27 milhões. O patrimônio imobiliário valia 35, mas a reputação estava no lixo. E os donos, uma família tradicional e cansada, estavam desesperados para sair antes que a falência fosse decretada. Eles não precisavam de um sócio. Precisavam de um salvador ou de alguém com dinheiro suficiente para comprar a briga. Odete sorriu pela primeira vez em meses. Ela tinha 9 milhões em caixa, crédito ilimitado nos bancos e uma vontade de fazer justiça que valia mais que qualquer ativo imobiliário. Marcou a reunião direto com os proprietários, sem intermediários. Quando entrou na sala de conferências da família controladora, não se apresentou como ex-paciente. Apresentou-se como a maior credora individual de uniformes da região. Ofereceu assumir a dívida e pagar um valor simbólico pelo controle acionário. Eles recusaram no primeiro dia, aceitaram no terceiro, quando o banco ameaçou executar a hipoteca do prédio principal. Passou 6 meses estudando, verificando cada número, visitando as 3 unidades disfarçadas de consultora, conversando com funcionários, avaliando processos, identificando problemas. E confirmou uma coisa. Doutor, Orlando
Ainda era o diretor administrativo. Tinha sobrevivido a todas as crises internas, continuava comandando, continuava tomando decisões, continuava com o mesmo sorriso presunçoso, continuava tratando pacientes pobres exatamente da mesma forma. Numa das visitas técnicas, Odete quase foi reconhecida. Estava no corredor do 5º andar, analisando a central de enfermagem, quando Orlando saiu de uma sala a menos de 5 metros de distância. Ela virou de costas imediatamente e fingiu estar olhando um quadro na parede. O coração disparou, as mãos suaram frio. Orlando passou por ela, parou por um segundo e olhou de lado. Odete não se mexeu, não respirou, rezou para que ele não reconhecesse. Ele continuou andando, não reconheceu, mas por um momento ela viu o rosto dele de perto. Os mesmos olhos arrogantes, o mesmo ar de superioridade, o mesmo desprezo por qualquer um que considerasse inferior. Naquele momento, Odete tomou a decisão final. Ia comprar o hospital, não por vingança, por justiça. Ia colocar aquele homem de joelhos na frente de todos que ele tinha humilhado durante décadas. Ia mostrar que pobreza não definia caráter, que as pessoas invisíveis podiam se tornar donas de tudo. A negociação levou mais 4 meses. Os proprietários eram uma família tradicional que tinha fundado o hospital há 40 anos. Estavam cansados, doentes de tanto problema, queriam vender e descansar. Odete ofereceu 17.500.000 reais. Assumiria todas as dívidas. Pagaria 9.500.000 à vista. Financiaria 8 milhões em 5 anos. Eles aceitaram. Os advogados trabalharam por 2 meses nos contratos. Cada cláusula foi verificada, cada risco foi avaliado, cada contingência foi documentada. No dia 23 de agosto, Odete Silva assinou a escritura que a tornava proprietária da rede Hospital São Lucas, 3 unidades, 240 leitos, 800 funcionários. Assinou sozinha num cartório do centro, como tinha assinado tudo na vida. Sem marido, sem sócio, sem ninguém para dividir. Quando terminou de assinar a última página, o tabelião perguntou se estava tudo bem. Ela percebeu que estava chorando. Lágrimas silenciosas de alívio, de vitória, de raiva, finalmente encontrando propósito. 7 anos antes, tinha sido arrastada para fora daquele hospital na chuva. Agora era dona de tudo. Marcou a data do anúncio para uma quinta-feira de setembro. 3 semanas após a assinatura, tempo suficiente para organizar a transição, tempo suficiente para preparar o que ia dizer. Escolheu a data de propósito, 7 anos e 3 meses depois da expulsão, mesma época do ano, mesmo tipo de chuva fina caindo lá fora. O comunicado foi marcado para as 9 da manhã. Todos os funcionários das 3 unidades foram convocados para a matriz. 800 pessoas, mas apenas 83 cabiam no saguão principal. Os demais assistiriam por videoconferência. Dr. Orlando chegou às 8h45, tranquilo como sempre. Tinha sobrevivido a dezenas de mudanças de gestão. Sobreviveria a mais uma. Às 9 em ponto, o advogado anunciou que a nova proprietária estava chegando. As portas do saguão se abriram. Odete entrou. 54 anos agora. Cabelo grisalho curto, terno azul marinho bem cortado, saltos discretos. Postura de quem não deve nada a ninguém. O rosto era o mesmo. Um pouco mais velho, algumas rugas a mais, mas o mesmo. Orlando a viu de longe. Por um segundo não reconheceu. Por 2 segundos achou familiar. Por 3 segundos lembrou. A mulher do tumor. A indigente. A que ele mandou embora na chuva. A cor sumiu do rosto dele. Odete caminhou até o centro do saguão. O advogado ofereceu o microfone. Ela aceitou sem pressa. Olhou ao redor. 83 rostos olhando de volta. Médicos, enfermeiras, técnicos, recepcionistas, seguranças. E Orlando, parado perto do balcão, branco como papel. Ela começou a falar. Disse que muitos ali não a conheciam,
mas que alguns talvez lembrassem. Disse que 7 anos e 3 meses atrás ela tinha entrado naquele mesmo saguão. Não como proprietária, mas como paciente desesperada, com um tumor que ia matá-la se não fizesse cirurgia. Disse que tinha pedido ajuda, tinha implorado por tratamento, tinha oferecido qualquer forma de pagamento que pudessem imaginar. E disse que tinha sido expulsa, arrastada para fora, jogada na chuva, chamada de indigente, de aproveitadora, de problema. O silêncio era absoluto. 83 pessoas paralisadas. Disse que naquele dia tinha sido tratada como se não valesse nada, como se a vida dela fosse menos importante porque a conta bancária era vazia. Disse que um homem neste saguão tinha dito que pobre que queria tratamento de rico deveria ter pensado nisso antes. Os olhos dela encontraram Orlando. Disse que aquele homem ainda trabalhava ali, ainda dava ordens, ainda tratava pacientes pobres da mesma forma. Orlando abriu a boca, fechou. Não saiu som nenhum. Odete continuou. Disse que nos 7 anos, desde aquele dia, ela tinha construído uma empresa do zero, com as próprias mãos. As mesmas mãos que costuravam roupas para sobreviver. Tirou algo da bolsa. Uma etiqueta de uniforme. A mesma etiqueta que estava em todos os uniformes daquele hospital. Disse que provavelmente ninguém tinha reparado, mas todos ali estavam usando uniformes feitos pela empresa dela. Há 4 anos, fornecia para aquele hospital. Ninguém nunca perguntou quem era a dona. Murmúrios começaram. Pessoas olhando para os próprios uniformes, lendo a etiqueta, conectando os pontos. Odete deixou o momento se estender. Depois disse a última parte. Disse que há 1 semana tinha comprado o Hospital São Lucas, as 3 unidades, todo o patrimônio, todas as operações. Disse que agora era dona de tudo. E disse, olhando diretamente para Orlando, inclusive de quem trabalha aqui. O silêncio explodiu em vozes, perguntas, exclamações. Alguém deixou cair um copo. O líquido se espalhou pelo piso de mármore. Orlando deu um passo à frente, depois outro, caminhando na direção dela, como se não controlasse as próprias pernas. Parou a 2 metros de distância. A voz saiu fraca. Disse que não a tinha reconhecido, que atendia centenas de pessoas por mês, que não era possível lembrar de todos. Odete sorriu. O mesmo sorriso que ele tinha dado 7 anos atrás. Frio, sem compaixão. Disse que ela lembrava dele, cada palavra, cada olhar, cada detalhe. Orlando tentou outra abordagem. Disse que estava seguindo o protocolo, que o hospital tinha regras, que não era decisão pessoal dele. Odete balançou a cabeça. Disse que protocolo não mandava humilhar pacientes, que protocolo não mandava chamar de indigente, que protocolo não mandava dizer que pobre deveria ter pensado antes de ficar doente. Orlando ficou em silêncio. Odete tirou um papel da bolsa. Uma carta. Leu em voz alta. Era a demissão dele, efetiva imediatamente, sem direito a aviso prévio. Motivo: conduta inadequada com pacientes ao longo de múltiplos anos, documentada por testemunhos de funcionários e ex-pacientes. Orlando começou a tremer. As mãos, os lábios, o corpo inteiro. Disse que tinha 30 anos de carreira, que tinha família, que precisava do emprego. Odete deixou o silêncio durar. Depois disse que ele tinha família. E perguntou se alguma vez contou para a família como tratava pacientes, se os filhos sabiam, se a esposa sabia. Orlando não respondeu. As lágrimas começaram a escorrer. Odete continuou. Disse que quando ela foi expulsa, também tinha família. 3 filhos que precisavam dela, que quase ficaram órfãos porque o diretor de um hospital decidiu que a vida dela valia menos que a conta de luz. Disse que ele tinha dito que pobre não merecia tratamento de rico. Disse, agora você vai descobrir o que é precisar de algo que não pode comprar, dignidade. Estendeu a carta de demissão. Orlando pegou com mãos trêmulas. Olhou para o papel, olhou para Odete, olhou para os colegas ao redor.
Ninguém disse nada, ninguém se moveu, ninguém defendeu. Ele tentou uma última vez, a voz era um sussurro, disse que pedia desculpas, que estava errado, que faria qualquer coisa para consertar. Odete olhou para ele por um longo momento. Depois disse que algumas coisas não tinham conserto, que algumas palavras não podiam ser retiradas, que algumas humilhações deixavam marcas que não apagavam. Disse que ele podia ir embora agora, que o segurança ia acompanhar até a saída, que os pertences seriam enviados para o endereço cadastrado. Orlando abaixou a cabeça, virou e caminhou em direção à porta. O mesmo caminho que Odete tinha feito 7 anos antes, sob os mesmos olhares, no mesmo silêncio. Na porta, parou. Virou pela última vez e olhou para Odete. Ela não disse mais nada, apenas olhou de volta. Ele saiu. Odete virou para os funcionários que restavam. Disse que entendia que muitos estavam preocupados, que mudança de gestão sempre trazia incerteza. Disse que não ia demitir ninguém além do diretor, que todos que faziam trabalho honesto continuariam fazendo. Mas disse que ia mudar algumas coisas. Disse que a partir daquele dia, o Hospital São Lucas teria uma ala dedicada exclusivamente a pacientes sem plano de saúde e sem condições de pagar. 10 leitos para começar, 50 até o final do ano. Disse que ninguém mais seria expulso daquele hospital por não ter dinheiro. Disse que a ala seria inaugurada em 3 meses e que teria um nome, o nome do filho mais velho dela, Lucas. O mesmo nome do hospital, por coincidência. Lucas, que tinha segurado a mão dela em todas as noites no hospital público, que tinha vendido o próprio videogame para ajudar nas contas, que tinha perguntado todo dia se ela ia ficar boa. A ala se chamaria Ala Lucas Silva, para que ninguém esquecesse que hospitais existem para salvar vidas, não para julgar quem merece ser salvo. Silêncio por um momento. Absoluto. 83 pessoas processando o que tinham acabado de ouvir. Depois, um aplauso. Solitário no início, vindo de uma enfermeira jovem no fundo do saguão. Uma enfermeira que tinha visto pacientes serem expulsos, que tinha chorado escondida no banheiro, que nunca teve coragem de falar nada. Outros se juntaram. Lentamente no início, depois mais rápido. Palmas vindas de várias partes do saguão, de médicos que discordavam das políticas, mas precisavam do emprego, de técnicos que tinham visto o sofrimento de perto, de funcionários da limpeza que ouviam os pacientes chorando. Não de todos. Alguns ficaram em silêncio, olhando para o chão, lembrando de coisas que tinham feito, de coisas que não tinham impedido. Mas de muitos, muitos mais do que Odete esperava. Ela agradeceu com um aceno simples. Não queria ovação, não queria aplausos. Queria apenas que o hospital mudasse. Entregou o microfone ao advogado e caminhou em direção ao elevador. Os funcionários abriam caminho em silêncio. Ninguém ousava tocar nela, ninguém ousava falar. Antes de entrar no elevador, virou uma última vez. Olhou para as pessoas reunidas, para os uniformes azuis que ela mesma tinha costurado anos atrás, para as paredes brancas que ainda guardavam memórias da humilhação, para o hospital que agora era inteiramente dela. Disse uma frase que seria repetida muitas vezes depois, que seria contada em entrevistas, em palestras, em reportagens, em conversas de bar entre funcionários de hospitais de todo o país. Nunca subestime quem você expulsa. A paciente que você joga na rua hoje pode ser a dona do hospital amanhã. As portas do elevador se fecharam. 3 anos se passaram desde aquele dia. O Hospital São Lucas foi completamente transformado. Não apenas reestruturado, mas transformado do zero. Odete contratou novos gestores. Pessoas que acreditavam em saúde como direito, não como privilégio. Pessoas que tinham experiência em hospitais públicos e particulares. Pessoas que sabiam que era possível ter lucro sem desumanidade. As 3 unidades passaram por reforma completa.
Não reforma cosmética, mas reforma estrutural. Novos equipamentos, novos processos, nova cultura. Os funcionários receberam treinamento intensivo em humanização. Não palestras motivacionais vazias, mas treinamento real, com casos práticos, com simulações, com acompanhamento. Quem não se adaptou foi convidado a sair. Alguns recepcionistas, algumas enfermeiras, alguns coordenadores. Pessoas que acreditavam que o hospital particular era para rico e pobre que se virasse. A recepcionista de cabelo loiro, que tinha chamado Odete de indigente, foi uma das primeiras a ser demitida. Não por vingança, mas por inadequação. Ela continuava tratando pacientes pobres com desdém. Foi advertida 2 vezes. Na terceira, foi dispensada. A enfermeira-chefe, que tinha assistido à humilhação em silêncio, pediu demissão antes de ser demitida. Disse que não concordava com as novas políticas, que o hospital estava virando pronto-socorro de bairro. Exatamente a mesma expressão que Orlando usava. Odete deixou ir. Algumas pessoas não mudavam e não fazia sentido forçar. As 3 unidades agora operavam com lucro. Não tanto quanto antes, mas o suficiente. A ala gratuita consumia parte dos recursos, mas era compensada por eficiência em outras áreas. Os processos trabalhistas foram resolvidos, alguns com acordo, outros com pagamento integral. A dívida foi quitada em 2 anos, 3 antes do prazo, e a ala Lucas Silva se tornou referência. 80 leitos dedicados exclusivamente a pacientes sem plano de saúde e sem condições de pagar. Atendimento gratuito, cirurgias gratuitas, internação gratuita, medicamentos gratuitos. A seleção era rigorosa. Assistentes sociais avaliavam cada caso, verificavam se realmente não havia condições, verificavam se o SUS não podia atender a tempo, garantiam que quem mais precisava era atendido primeiro. Em média, 200 pacientes por mês passavam pela ala. Alguns ficavam poucos dias, outros semanas. Alguns chegavam achando que iam morrer e saíam curados. Todos tratados com a mesma dignidade de qualquer paciente particular. Mesmos médicos, mesmos equipamentos, mesmos cuidados. A única diferença era que não pagavam. Havia histórias de todos os tipos. A costureira de 63 anos com câncer de mama, que tinha sido dada como terminal por 3 hospitais públicos. A ala Lucas Silva fez a cirurgia, fez a quimioterapia. 2 anos depois, estava curada. Voltou para agradecer pessoalmente e levou um vestido que tinha costurado para Odete. O pedreiro de 58 anos, com problema cardíaco, que precisava de ponte de safena. A cirurgia custava R$100.000 em qualquer hospital particular. Ele não tinha nem R$100 na conta. A ala fez a cirurgia de graça e ele voltou a trabalhar 6 meses depois. A professora aposentada com Parkinson, que não conseguia mais andar. Precisava de tratamento especializado que nenhum hospital público oferecia. A ala providenciou fisioterapia intensiva, medicamentos importados, acompanhamento neurológico. Ela nunca voltou a andar normalmente, mas recuperou qualidade de vida. Cada história era diferente, e cada uma lembrava a Odete por que tinha feito tudo aquilo. Ela visitava a ala toda semana, não como a proprietária distante que aparecia para fotos, mas como voluntária de verdade. Conhecia muitos pacientes pelo nome, sentava nas poltronas da espera, conversava com as famílias, ouvia as histórias, contava a sua. Quando alguém perguntava por que ela fazia isso, contava sobre o dia em que foi expulsa, sobre a chuva, sobre a frase do Dr. Orlando, sobre os anos de raiva que viraram determinação. Na entrada da ala havia uma placa, bronze polido sobre mármore branco, letras simples, sem adornos. Este espaço é dedicado a todos que um dia foram expulsos por não poderem pagar, que aqui encontrem o tratamento que merecem como seres humanos. Abaixo, uma frase menor, quase uma nota de rodapé. Em memória de Neuza Silva,
que partiu sem saber que seu legado salvaria milhares de vidas. Odete tinha demorado muito para decidir incluir aquela frase. Neuza tinha negado ajuda quando ela mais precisou. Tinha morrido sem fazer as pazes. Mas também tinha deixado a herança que tornou tudo possível. Sem o dinheiro de Neuza, não haveria empresa de uniformes. Sem a empresa, não haveria dinheiro para comprar o hospital. Sem o hospital, não haveria ala gratuita. A ironia era cruel e bela ao mesmo tempo. A mulher que recusou 50 mil reais acabou financiando milhares de cirurgias gratuitas. Talvez, pensava Odete às vezes, fosse a forma de Neuza pedir desculpas do além. Dr. Orlando nunca mais trabalhou em hospital. A história do que aconteceu no São Lucas virou notícia, virou reportagem de TV, virou matéria em revista. O nome dele ficou associado para sempre à frase sobre gente pobre que deveria ter pensado antes. Nenhum hospital queria contratar um diretor com aquela reputação. Nenhuma clínica queria ter o nome associado ao dele. O mercado de saúde era pequeno e as histórias circulavam rápido. Ele tentou abrir uma consultoria, não conseguiu clientes. Tentou dar aulas em faculdade de administração hospitalar, a notícia vazou, alunos protestaram, a faculdade cancelou o contrato. A última informação que Odete teve, através de um ex-funcionário que ainda mantinha contato, era que ele trabalhava como consultor autônomo para uma pequena clínica de estética no interior de São Paulo. Ganhava no máximo 10 mil reais por mês, 1/10 do que ganhava antes. Tinha vendido o apartamento de 300 metros quadrados e morava agora num apartamento de 2 quartos num bairro de classe média. Vendeu o carro importado e andava de carro popular. A esposa tinha pedido divórcio. Os 2 filhos adultos mal falavam com ele. A reputação destruída tinha afetado a família inteira. Odete ouviu essa informação em silêncio. Não comentou, não sorriu, não sentiu prazer, porque nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre vingança, nunca foi sobre fazer Orlando sofrer. Foi sobre provar que ele estava errado, provar que pobreza não definia caráter, que conta bancária não definia valor, que as pessoas que parecem invisíveis às vezes são as mais determinadas, as mais fortes, as mais perigosas de subestimar. No escritório de Odete, no último andar da matriz do Hospital São Lucas, havia uma moldura na parede atrás da mesa. Dentro, uma receita médica velha, amarelada pelo tempo, amassada, com manchas de chuva que borravam a tinta. Quase ilegível depois de tantos anos. A mesma receita que ela segurava quando foi expulsa. Tinha guardado na bolsa encharcada, secou em casa, guardou numa gaveta. Nunca jogou fora. Agora estava emoldurada, sob vidro protetor, como lembrança permanente do dia em que tudo começou. Ao lado, uma foto grande, o dia da inauguração da ala Lucas Silva. Odete no centro, sorrindo pela primeira vez em anos. Os 3 filhos ao redor abraçando a mãe, e 80 funcionários do hospital aplaudindo ao fundo. Entre a receita e a foto, uma frase escrita à mão pela própria Odete. Cada lágrima que chorei naquele dia virou um leito para quem precisa. Cada humilhação que engoli virou força para continuar. Ela olhava para aquela moldura toda manhã quando chegava ao escritório. Lembrava de onde veio. Do hospital público precário onde quase morreu, da máquina de costura velha que foi sua primeira fábrica, das noites sem dormir cortando tecido e costurando uniformes. Lembrava do vestido azul marinho encharcado de chuva, da recepcionista de cabelo loiro chamando ela de indigente, do coordenador com calculadora dizendo que não podia fazer nada, do Dr. Orlando sorrindo enquanto dizia que pobre deveria ter pensado antes. Lembrava do rosto dele no dia em que descobriu quem era a nova dona. Às vezes, fechava os olhos e ainda conseguia ver o branco do rosto, o tremor das mãos, a lágrima escorrendo enquanto implorava pelo emprego. Não era sobre vingança, era sobre justiça.
Provar que dinheiro não define valor, que pobreza não define competência, que silêncio não significa aceitação, que paciência é a arma mais poderosa que existe. E provar que as pessoas que você trata como invisíveis podem se tornar impossíveis de ignorar. Um espelho novo ficava na parede oposta do escritório, grande, corpo inteiro, inevitável. Odete tinha mandado instalar de propósito. Queria ver a si mesma todos os dias, queria lembrar de quem era e de quem tinha se tornado. Passava por ele toda manhã. Não mais a costureira invisível, não mais a paciente indigente, não mais a mulher que foi expulsa na chuva, a dona do hospital, a fundadora da ala gratuita, a empresária que construiu fortuna com as próprias mãos, a mãe que criou 3 filhos sozinha, a mulher que transformou humilhação em combustível. E foi assim que Odete provou o que deveria ter sido óbvio desde o começo. Nunca julgue alguém pela conta bancária. Nunca expulse quem está implorando por ajuda. Nunca ache que seu poder é permanente. Nunca subestime a determinação de quem não tem nada a perder. Porque a paciente que você humilha hoje pode ser a dona do hospital amanhã. E às vezes é ela quem vai decidir se você tem emprego ou não.